Bom dia, queridos. Eu estou aqui no meu escritório, eu tenho trabalhado tanto de forma remota como presencial, tenho intercalado, Algumas semanas eu trabalho mais dias de forma remota e outras eu trabalho presencialmente, até porque tenho que atender clientes e fazer reuniões, etc. E quando isso acontece, eu venho aqui para o escritório. E, queridos, ou lá na minha casa, onde eu estiver de forma remota, ou aqui no escritório, eu sempre começo o dia conversando com Deus. Eu escuto a voz de Deus através da sua palavra e eu falo com Deus através da minha oração, porque é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. Deus fala conosco através da sua palavra e nós falamos com Ele por meio da oração. E quando nós vamos aumentando a nossa intimidade com Deus, Ele começa a falar conosco também de outras formas, como, por exemplo, através de um testemunho interior. Afinal de contas, diz a palavra que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E onde que ele habita? No nosso espírito. Então, o testemunho interior é uma forma muito forte, muito comum, que Deus fala com aqueles que já têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, queridos, eu sempre começo o dia dessa forma, ouvindo a voz de Deus através da meditação na palavra dele e também conversando com ele em oração. E um assunto que eu tenho escutado muito nos últimos dias, com relação à palavra de Deus, é tudo que tem acontecido no mundo, que nós podemos entender como sinais da iminente volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que ia voltar. Há 2000 anos, ele, quando teve a sua última conversa com os seus discípulos, ele deixou muito claro isso, que seria preso, seria torturado, seria crucificado, morto, mas que ressuscitaria. E assim foi, ele ressuscitou, apareceu para vários discípulos e disse que voltaria também uma segunda vez para buscar os seus e para implantar aqui nesse mundo o seu reino de justiça. E tudo que acontece hoje em dia, nós vemos na palavra de Deus que havia uma previsão disso. Aliás, tudo que acontece na palavra sempre é revelado por Deus. Ele mesmo diz isso, que nada acontecerá nesse mundo sem que ele revele antes. Se nós olharmos o livro do profeta Amós, lá no Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então ele revelou tudo o que aconteceria. E nós já falamos aqui em outros vídeos a respeito disso. E por que nós temos insistido nesse assunto? Porque a cada dia nós vemos que os sinais que Jesus mencionou, eles se intensificam de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito intensa. E é surpreendente, na verdade, a forma que tem acontecido. Se nós vamos para Mateus, no capítulo 24, nós vemos lá que os discípulos perguntaram a Jesus, está isso registrado no versículo 3, ele diz assim: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E continua o texto dizendo: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, ou se odiarão, é a mesma coisa. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Depois disso tudo, de Jesus, virá o fim.
Quando nós vemos aqui esses sinais que a gente sabe que tem acontecido, pestes então, queridos, está aí o Covid-19, todas as nossas liberdades foram tolhidas por conta dessa peste. E muitos de nós ficamos sempre torcendo para que volte o normal, volte as coisas ao normal, digamos, para melhor dizer. E na verdade, não espere que tudo volte ao normal, porque não voltará mais. Não haverá mais a vida como nós já conhecemos antes. Essa é a minha modesta opinião. Daqui para frente, o que se chama, o que se convencionou chamar de novo normal, será uma crescente opressão das liberdades individuais, e nós podemos ver isso de forma muito clara pelo que tem acontecido por aqueles que dominam as informações no mundo, manipulando-as conforme a sua vontade. E aquilo que é possível de ser falado de forma mais sincera, que é através das redes sociais, também já sendo cortado, tolhido, expurgado por parte desses que dominam as informações e que as manipulam como querem, para satisfazer interesses outros que não são os interesses corretos, não são os interesses que defendem os valores morais, os valores judaico-cristãos, que são aqueles que nos regem, que regem aqueles que são cristãos. Portanto, queridos, isso que nós temos acontecido é o que vai continuar, na verdade, a acontecer de uma forma cada vez mais intensa. E por que você está dizendo isso, Elton? Eu estou dizendo isso porque a Bíblia está dizendo isso. Nós acabamos de ler um dos vários trechos, ou dos vários textos que mencionam o assunto. Aqui ele está falando das pestes que se multiplicarão. E por conta disso, e muito pior do que a peste, é o medo que é imposto por conta dela, o medo que paralisa, o medo que deprime, o medo que torna ainda mais escasso o que já não é farto, o que já é escasso, esse medo que é imposto, mas é o medo que faz com que nós abramos mãos de nossa liberdade, de nossa opinião, daquilo que nós entendemos que devemos fazer e dizer, o medo que nos restringe, que nos aprisiona. É isso que nós temos visto acontecer. O fato é que Jesus tem que voltar mesmo, queridos. E a volta de Jesus é uma prova de amor. Veja o que tem acontecido ultimamente. O índice de aborto nunca foi tão grande no mundo. E o que se comenta que é feito através desses fetos abortados seria um assunto a ser discutido no outro vídeo e um assunto extremamente delicado. Mas você veja que na Argentina, por exemplo, foi aprovada uma nova legislação a respeito do aborto e foi comemorada nas ruas pelo povo, por políticos, comemorando uma legislação que autoriza o assassinato covarde, cruel, de crianças ainda no útero da mãe. O amor do mundo esfriando, como ele está dizendo aqui. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É isso que nós temos visto hoje. Na geopolítica, no campo da geopolítica, os acordos do Oriente Médio que Israel tem feito seriam impensáveis alguns anos atrás. Mas eles estão acontecendo. Todo o cenário se armando para a chegada do anticristo. É bíblico. Não é teoria da conspiração. Não. É bíblico. Então todo o cenário está se armando. Jesus está voltando? Sim, está voltando. Quanto tempo vai levar? Não sei. Ninguém sabe, só ele sabe. Mas uma coisa ele fala a respeito dos sinais, e esses sinais são muito claros. Aí a pergunta que eu faço é, e se for verdade mesmo, que ele esteja voltando aí muito em breve, nós estamos prontos para encontrá-lo? A primeira coisa que nós temos que entender é que a volta de Jesus é motivo de alegria. O próprio Deus fala sobre isso. Ele diz na sua palavra que quando tudo isso começar a acontecer, nós devemos nos alegrar, porque o nosso Redentor está chegando. Ele nos guarda, nos protege, não quer dizer que nós não passaremos por aflições.
certamente passaremos por elas, e cada vez mais crescentes, porque à medida que essas coisas no mundo vão se intensificando, as coisas vão ficando mais difíceis. E até para nós defendermos a nossa fé, nós temos a certeza de que será cada vez mais difícil. Já vemos isso. A pregação do evangelho hoje está sendo vista como discurso do ódio. Como pode um negócio desse? A pregação da palavra de Deus, que fala de amor, que fala de salvação, mas que fala também de justiça, é a palavra de Deus que está sendo pregada, mas hoje muitos já estão vendo isso como discurso de ódio. Na Noruega, por exemplo, já existe até um projeto de lei onde vai restringir a tal ponto que a pregação da palavra vai ser considerado um discurso de ódio. Isso se for pregada nas verdades que muitas vezes doem no coração de grupos que não aceitam ser confrontados com a verdade que é a palavra de Deus. Então isso começou na Noruega, tem esse projeto de lei lá, mas isso vai se expandir, queridos. No Brasil nós já vemos pastores sendo presos porque pregam a palavra e são considerados como estando incitando ódio a determinadas classes sociais ou categorias, etc. Então, queridos, o que eu posso dizer nessa manhã é que nessa reflexão que eu fiz, que nós devemos buscar cada vez mais a presença do Senhor. Porque nos dias mais difíceis virá sobre nós, creio eu, uma unção especial do Espírito Santo que nos fará suportar essas dificuldades maiores, nos fará sermos fiéis a Deus, mesmo diante de todos os riscos e das perdas que nos forem impostas, para que permanecemos firmes no Senhor. Então, que nada disso que esteja acontecendo sirva para abalar a nossa fé. Pelo contrário, que tudo isso sirva para aumentar a nossa fé. Isso prova que o nosso Deus, que o nosso Senhor, que o nosso Salvador já havia nos informado tudo isso. E ele disse mais: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele está conosco, ele continua conosco, ele nos sustenta, nos guarda, nos protege e nos dá a força necessária para que possamos enfrentar tudo aquilo que for necessário ser enfrentado. Que permaneçamos firmes no Senhor, buscando cada vez mais a intimidade com Deus. E acima de tudo, queridos, tendo os olhos no mundo espiritual, nós podemos usufruir de tudo que Deus fez nesse mundo para que nós possamos usufruir. Sem dúvida que podemos e devemos, mas o nosso foco maior é o mundo espiritual, é o porvir, é a eternidade, é fazer a vontade de Deus, glorificar esse Deus, adorar esse Deus, espalhar semente, pregar a palavra de Deus, e nós podemos fazê-lo até com o nosso testemunho. Aliás, essa é a principal forma de se pregar a palavra, é o testemunho de vida. Que Deus nos sustente e nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Se você assistiu esse vídeo até o fim, por favor, dê o seu like ou o seu dislike, é um direito seu não ter gostado. Comente, faça alguma pergunta ou alguma afirmação, nós podemos interagir através do vídeo aqui no YouTube. E se inscreva nesse canal, sabe para quê? Para que você também faça a sua parte como um semeador da palavra. Você e eu semeamos a palavra. O simples compartilhar, a simples inscrição nesse canal já lhe faz um semeador, porque o logaritmo do YouTube começa a espalhar essa palavra e outras pessoas passam a ter acesso a ela. E que nós façamos isso enquanto ainda é possível, porque esse tipo de mensagem muito em breve também será proibido. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.